Leila tem 63 anos e já viu. Gente, olha, é tanto lugar. Fala pra mim, quantos passaportes você tem? Dois só. Só dois. Uhum. Só lembrando aqui para quem está nos vendo, que quando a gente entra na Europa, você carimba o passaporte uma vez, tá? É, Dependendo do país que você vai, você carimba de novo. Dependendo, você não carimba, não. Então, imagina o que essa mulher não tem de experiência. e de Conta para história para mim. contar, né? Então, vamos começar? Vamos, mas primeiro, assim, eu queria agradecer você pelo convite, minha amiga, pela possibilidade de eu contar um pouco dessa história, porque as histórias das pessoas com mais idade nem sempre têm um interesse em serem ouvidas, né, em serem escutadas. Então, é uma chance em que eu posso compartilhar a minha experiência e colocar como exemplo para as mulheres que seguem o seu canal, né, que tem mais de 50 e que às vezes tem medo de sair para a vida. Então, eu posso contribuir com isso. Eileen, eu vou contar uma coisa para você. É, a nossa voz tem que ser ouvida. Isso que é o mais importante. Agora me conta uma coisa, Leila. Você se formou como? Qual a tua carreira profissional? Como que foi? Me conta. Bom, eu tenho por formação base a pedagogia e eu fiz pedagogia para trabalhar na área da saúde. Interessante isso, né? Eu nunca lecionei. Eu fiz depois da pedagogia uma pós, né, uma especialização, na verdade, em educação em saúde pública, que é uma carreira que foi extinta na rede de saúde. Uma pena, porque educação é a cereja do bolo, fica por último, se der, põe. Depois eu fiz saúde pública, eu fiz psicopedagogia, fiz saúde do trabalhador, especialização em saúde do trabalhador, onde eu trabalhei por mais de 23 anos. Me aposentando, eu quis continuar na área da saúde, tendo uma atividade na área da saúde. Então eu fui fazer estética. Olha. Concluí o curso de estética, fiz pós-graduação, inclusive recebi hoje o diploma. Ai, que lindo. E fiz outros cursos na área, cursos internacionais. Bom, aí depois eu não pude praticar, porque por fatalidade eu tive um problema de saúde que eu estou tratando e estou aqui. Ele não quer me largar, mas ele não me pertence e nós somos assim. Isso mesmo, isso mesmo. Ô, Leilin, e me fala uma coisa. É, eu posso falar de carteirinha, porque eu já usei a tua expertise numa viagem que eu fiz. E eu confesso que sem você eu tinha feito muita besteira. Conta pra gente da onde surgiu essa sua, sei lá, esses toques, essas coisas que você faz para programar uma viagem. Porque você tem toda uma metodologia para fazer isso, né? Conta pra gente como que é isso. Essa história de viajar, e principalmente viajar sozinha, que é bom a gente ressaltar para as mulheres que estão aí já com os filhos criados, mas o marido não pode acompanhar, ou não tem marido, ou o companheiro não pode acompanhar, e elas ficam limitadas, né? Eu passei por uma situação em que eu senti muita vontade de me dedicar um tempo. Eu conhecia um agente de viagens, a quem eu agradeço, a Écio, agradeço muitíssimo, e eu perguntei para ele, Écio, quanto fica para eu ir para a Grécia e para a Turquia? Fica X. Falei, tá bom. Mas no dia seguinte ele me ligou e falou, Leile, eu consegui um pacote para você com o mesmo valor
Você vai poder fazer Frankfurt, Atenas, Istambul, Roma e Madrid. Uau! É, numa tacada só, 4 dias em cada lugar. Puxa, Daí eu fiz uma mexida na programação, fiquei mais tempo na Turquia, que eu fui visitar a Capadócia, acabei ficando menos tempo em Roma, mas valeu. E aí, já nessa época, foi em 2010 isso, ele já programou tudo assim para mim, já o hotel, os passeios, já comprou pela internet os passeios todos. Então, eu fui muito tranquila. Mas assim, é aquela sensação, quando eu cheguei em Frankfurt, que eu não achava a saída, não achava um lugar onde pegar táxi, eu olhava, não tinha seta, eu falei, meu Deus, eu estou aqui sozinha, esse bando de gente falando em alemão e eu não entendo nada, eu e Deus e minha mala. Mas até que apareceu um senhor, eu perguntei para ele onde fica. Não, não posso começar a contar a história. Mas apareceu, é só essa, eu prometo que é só essa. Apareceu, eu perguntei para uma senhora, em please, where is alemão, the em inglês metro? ou em Em português? inglês. Please, where is the metro? Yeah, there is no metro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí pensando, continuando, Leila, não é metro, é subway. Vai, subway. Aí perguntei para um senhor, até nisso, ó. Ah, é verdade. Please, sir, where is the subway? E ele me perguntou em inglês, você é brasileira? Eu falei, eu sou. Ai, vem aqui, o meu irmão mora em Santa Catarina, você conhece Santa Catarina? Conheço, claro, conheço nada. Conheço. E ele me ajeitou tudo e eu consegui. Mas eu acho que viajar sozinha tem muito disso de você ter autoconfiança, ter tranquilidade e ter cara de pau. Amei. Porque, porque se eu fosse ficar travada no primeiro Rio da Desmonmetro, eu ia estancar. Imagina, daí eu cheguei e fiz a viagem e assim foi. Então eu aprendi com o Aécio que para a gente viajar, a gente tem que fazer um planejamento. Eu acho que fundamental é o planejamento. Planejamento financeiro e o planejamento das férias. Então, se a gente quer viajar em 2024, então vamos fazer um planejamento financeiro. Vamos ver quanto ficaria essa viagem, uma média, né? Porque vai mudar, mas a gente agora quanto ficaria, quanto eu gastaria, quanto eu teria que economizar por mês, quanto eu teria que ter na poupança. E assim, não é esperar sobrar o dinheiro para pôr na poupança. Quando entra ou salário, ou a renda, conforme for, você já separa aquele dinheiro como se fosse uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de telefone. Não é o que sobra. Então, isso é um planejamento financeiro. Vai dizer, Sim. mas é difícil, custa muito caro viajar. Custa caro. E para isso a gente planeja. Então, a gente já planeja daqui para 2 anos, daqui para 3 anos, para que dá um ano. Aí a pessoa vai avaliar. Então, é importantíssimo isso. Depois, o planejamento de onde você quer ir, o que você quer fazer, o que você quer ver, qual é teu sonho. Eu já vi você perguntando qual é teu sonho. Sim, As pergunto pessoas estão sempre. tão envolvidas no cuidado com o outro, próximo, o filho, mãe, tudo, marido, e a pessoa? Qual é o sonho da pessoa? Onde ela quer? Ai, mas é impossível. Não, não, isso não é para mim. É a primeira coisa que vem. Não, eu não mereço.
Absurdo isso, né, Leila? Cá para nós. Olha Não, tudo. fica subentendido isso, né? Eu não mereço. Mas Tá eu ouço. subentendido. Leila, eu ouço isso o tempo todo. Eu não mereço. Não é que eu não mereça, eu não consigo. Isso é Se você não muita areia para o pensa, meu você não vai caminhãozinho. conseguir. É muita areia para o meu caminhãozinho. É isso Então, mesmo. eu não aguento isso, porque é É muita mesmo. areia. Não, é o que a pessoa pensa. Não, não posso pensar, não posso desejar isso, porque isso é muita areia para o meu caminhãozinho que não vai aguentar. Não, aguenta. A gente não conhece a potência que a gente é. Exatamente. Então, eu aprendi isso com ele, fazendo esse planejamento. Onde eu quero ir, o que eu quero conhecer. A viagem, ela se compõe de 3 etapas: o planejamento, a viagem em si e as recordações. Né? Sim, Então, a sim. viagem nunca termina. Ela é o melhor investimento que a gente pode fazer com o nosso rico dinheirinho, pelo menos do meu ponto de vista. Para No meu quem também. já tem assim uma estabilidade, né? Quem não está passando fome, aí é uma outra questão social que não vamos entrar porque não. Mas para quem já tem uma certa uma base que seja, é o melhor investimento, porque você nunca perde, aquilo você guarda, a sensação do cheiro, a emoção Sabor. que você sente, o sabor, né? E assim, então a gente vai delinear no mapa quais cidades a gente quer fazer. Feito isso, aonde ficar? Isso vai depender de cada pessoa, das posses de cada pessoa. Ela quer uma viagem voltada para a cultura, uma viagem voltada para a gastronomia, uma viagem voltada para a aventura. Eu não queria usar essa palavra aventura porque ela é um pouco irresponsável. Eu acho que ela tem uma carga de responsabilidade. Eu não sei, mas eu sou muito aventureira. Eu me meto em cada uma. Eu não acho que a aventura seja irresponsabilidade, eu acho que é adrenalina. Eu amo. Adrenalina. Eu também passei cada perrengue, mas é do perrengue que eu lembro. São os perrengues que marcam. Então é isso. E aí a gente vai decidir o hotel, e ver os passeios que dá para fazer, os shows que dá para assistir. Eu fui assistir Beethoven num teatro romano em Atenas. Não tem Imagina, preço isso, né? não é? É maravilhoso ver 3.000 pessoas naquele local e tinha uma pessoa falando, o maestro, enquanto a pessoa não parou, ele não começou, era uma pessoa. E depois Caramba. terminou, todo mundo saiu calmamente, um sistema de saída, de evacuação, olha, maravilhoso. Então, a pessoa vai definir o que ela, aonde ela vai, o que ela quer fazer, vai escrever tudo isso, vai verificar avião, as passagens, as estadias, quantos dias. E aí, em quantos dias, a experiência que eu tenho, que eu recomendo também, é o Viagem na Viagem. É um site que fala muito, dá muitas dicas para a gente que está aprendendo, mesmo para quem já sabe e quer conhecer um lugar novo. E ele dizia assim: não fique menos de 4 dias numa cidade. Porque se você fica um dia, como eu fiquei, por exemplo, a primeira vez que eu fui para Roma, eu fiquei um dia. Eu peguei um ônibus que faz um circuito na cidade e eu fiquei desesperada, tentando Por quê? absorver tudo, tentando olhar tudo. E é muito cansativo, porque é muita informação, é muita coisa nova. Então, é melhor 4 dias, porque aí você organiza os seus passeios de manhã, isso tudo prévio.
antes de começar qualquer coisa. Você já vê o parque que você quer ir, o museu que você quer ir. Não é que seja uma viagem engessada, mas é uma viagem direcionada. Entendi. Então, a experiência que eu tenho e que eu pratico isso é essa viagem direcionada. Então, eu deixo alguns períodos em aberto para ter uma maleabilidade. Com 4 dias, você pode comprar um ticket, por exemplo, para pagar ônibus, metrô, com um valor só. Isso traz uma economia, porque se você vai e fica pouco tempo, você tem que tomar táxi para aqui para lá, para ser rápido, e você gasta mais. Então, E ficando depois você mais tempo, perde, né? Você perde a essência do passeio. Porque você começa a ver as coisas de uma forma muito rápida e não dá para recordar nada. é, é uma vivência que eu acho que a gente também pode passar. Mas, assim, do que eu experimentei, é legal, por um lado, porque eu não conhecia aquela cidade, então eu tive a oportunidade de passar por lá, mas, ao mesmo tempo, você ter mais tempo para explorar, para viver, para sentir, para tomar um café tranquilamente, é uma coisa. Então, eu sugiro 4 dias em cada cidade, ou capital, pelo menos. Porque se você fica 4 dias numa cidade grande, você pode fazer bate e volta. Entendo. Em Madrid, por exemplo, você tem várias cidadezinhas que você pode fazer um bate e volta. Em Las Vegas, eu fui para o Grand Canyon 2 vezes. Eu fiquei lá 2 dias. Eu fui 2 vezes para o Grand Canyon. Olha que Uma delícia. vez, uma vez eu fui de ônibus e a outra vez eu fui de helicóptero. Caramba! É muito lindo. Eu falei, eu quero ver o solo, a viagem, né, a paisagem do local, e eu quero ver de cima. Então, foi uma experiência muito bacana. Então é isso, planejamento. Planejamento financeiro, planejamento da viagem, você já reserva o hotel, passagem, os dias, os passeios, os eventos, pode procurar que eventos vão acontecer no período que você vai estar na cidade. É muito legal. É bacana porque você pode planejar do começo ao fim. E uma coisa que você falou para mim, que foi muito importante, Leilen, deixar as coisas pagas. Porque aí você evita a cobrança extra, não é isso? Ou gasto no cartão de crédito que posteriormente você vai ter que arcar em moeda estrangeira, né? É, aí o bicho pega, né? Então, assim, a gente já faz uma média de gasto por dia. Ô, Leilen, você falou uma coisa muito importante, que é o gasto por dia. Como que você faz esse cálculo? O que que você coloca nesse dinheiro que a pessoa deixou para aquele dia? Isso vai depender de cada bolso. Mas a gente, como assalariado, funcionário público que eu fui, eu vou mais medianamente. Até vou para um restaurante melhor, mas na maioria dos dias eu aproveito as saladas prontas dos supermercados, que são maravilhosas. Então, assim, em geral, pelo menos na Europa, eu tenho uma base de 150 euros por dia. Para ficar Sim. tranquilo, para comer bem, não em restaurantes mais chiques, que você também pode e deve se dar, mas a alimentação, transporte, entradas nos museus, nos parques. Se você já pagou, fica mais tranquilo, mas se não, então já esse valor contempla.
Entendo. Isso é sem comprar bugiganga para trazer para o Brasil de volta, né? Justamente. Justamente. E me fala uma coisa, desses lugares todos que você foi, qual o lugar que te marcou mais e por quê? Olha, foi na Grécia. Porque assim, o grego, não tanto os jovens, os mais antigos, eles querem que você fale grego. Eles acham que eles são o berço da humanidade e que a humanidade tem que falar grego. Poxa, Então, eles ainda são mais um grego. pouco difíceis, tanto que eu perdi fotos numa máquina fotográfica porque eu não consegui que um comerciante de foto passasse as fotos para um pendrive. Mas lá em Atenas eu ouvi falar do Templo de Poseidon. Hum, Eu pensei, caramba, como é que eu vou para lá? Bom, entrei numa agência de turismo, era 80 euros um passeio de meio período. Isso credo. há 10 anos atrás, né? 2010, 12 anos atrás, 80 euros. Falei, não, é muito caro. Aí continuei caminhando, estava andando. Encontrei uma agência estatal de turismo. Eu perguntei como eu faço para ir para o Templo de Poseidon. A senhora vai ali naquela esquina e toma o ônibus número tal e vai levar a senhora até lá. Custa 4 euros. Caramba! É. E eu entrei no ônibus sozinha, né? Sozinha. Não tinha ninguém que falasse inglês no ônibus. Gente, eu tenho inglês de colégio, de um pouquinho que eu estudei depois, não é aquela maravilha, eu sou péssima ouvinte, eu não consigo ouvir filme em inglês, eu, meu inglês é muito básico. E não tinha ninguém que falasse inglês no ônibus. Era o motorista, baixinho, de chapeuzinho, que dirigia assim, ouvindo as musiquinhas. E ele pegou uma estradinha por uma periferia de Atenas, aí foi ficando feia a coisa, foi ficando feia a coisa. Eu falei, Jesus, onde eu me meti? Depois de meia hora, ele pegou uma costaneira, uma estrada que margeava o mar, e ia, né? Ia. Cada praia linda, cada lugar lindo. Chegamos lá. Eu olhei aquilo, eu fui subindo. É um lugar que ele fica, eu não sei como chama geograficamente, cercado de água por quase todos os lados, só uma pontinha ligado à terra. E lá em cima o templo de Poseidon, Vale do Sônio. Podem procurar, é Vale do Sônio. Quando eu entrei naquele local, eu senti uma força tão grande que vinha de dentro do meu peito, e como se eu tivesse um cajado na mão, e eu pensava assim: nada me detém, nada me segura, eu chego aonde eu quero, Você eu se posso. empoderou de você mesma. É. E é isso que eu queria chegar na live, das suas meninas se empoderarem delas mesmas. Eu consigo, eu sou capaz. Porque às vezes a gente não confia, nem conhece a capacidade que a gente tem. Nem conhece. Tem medo até de sonhar, né? E aí eu passei por lá, fui almoçar e voltei para Atenas. E foi um passeio que me marcou muito por essa passagem. Em outro momento, também, só para concluir essa sua pergunta, eu estava em Madrid, num ônibus, e me perguntaram: você já foi à Praça dos Touros? Eu falei: não. Ah, vai, desce aqui, pega o ônibus ali, sobe, você já chega rapidinho. Eu falei, ah, eu vou. Não. Aí eu desci do ônibus e fiquei, nossa, eu tô tão cansada. Será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, Leilen, eu conversando comigo. Ah, Leilen, vamos, né? Porque quando que você vai estar aqui de novo? Boa Falei, pergunta. é mesmo, né? Ah, então
Então vamos, vamos. Então vamos. Ah, Leila, você é a melhor companhia que eu posso ter. Quando a gente descobre isso, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu cheguei 4 minutos antes de uma visita guiada na praça onde tem as touradas. E entrei, fui lá na arena, vi a marca do chifre, peguei aquele pano vermelho. E foi muito bacana. Então, são lembranças que é gostoso a gente repassar para mostrar que é possível. Eu tenho uma observação, Leilin. Lembrança não ocupa espaço físico, ela preenche o coração. Eu acho que o mais legal da gente viajar é você trazer o teu conhecimento. Você nunca mais é a mesma pessoa. Não, não, não mesmo. Você volta a outra de cada local. Pode ser no exterior, pode ser aqui, dentro de São Paulo, pode ser no Brasil. Você nunca é a mesma. É. Isso para a gente é maravilhoso. Você sabe o que eu estou lembrando aqui? Você falou de locais para ficar. Eu lembro que eu fiquei em hostel porque era o que eu queria. Eu queria conhecer esse lado mais orgânico, né? E você me alertou para os tipos de quarto. Lembra disso? Lembro. E aí eu falei assim, mas como assim? Tem tipo de quarto? Fala um pouquinho sobre isso. É. Hostel é uma experiência muito interessante também, porque você não fica sozinha. De jeito nenhum. Nem que queira. E assim, você não precisa dormir em quarto compartilhado. Tem quarto individual com banheiro. Às vezes não, o banheiro é compartilhado. Dependendo do local, normalmente os banheiros são compartilhados, não é porque é um hostel. Mas é uma experiência bacana, porque ali você encontra pessoas de todo mundo. E principalmente na hora da refeição ou na recepção do hostel. As pessoas chegam dos passeios, sentam ali, tomam um drink. É muito bacana, é uma experiência muito rica. Você É, também tem que estar aberto a conversar, né? Não adianta estar lá e estar fechado. Vai continuar sozinha. isso é a coisa mais importante. A experiência que eu tive de estar num lugar que eu não conhecia é assim. A princípio, a gente fica com um pouco de medinho, porque a gente está acostumado com o Brasil. Ou aquela história, não fala com estranho, né? Mas quando você está num lugar assim que você se sente segura, você me indicou lugares muito interessantes. Eu gostei muito mais de ficar em hostel, particularmente, tá? Do que em hotel. Eu tive algumas experiências com hotel, principalmente no Porto, que eu não gostei, não. Eu achei que o hostel que eu fiquei no hotel, no Porto, foi muito melhor do que o próprio hotel. É engraçado isso, né? A gente tem umas É, hotel, visões assim de que não tem condição. Agora me diz uma coisa. Que conselho você daria para uma mulher madura que quer viajar sozinha? Estou eu aqui, você nunca me viu mais verde. Chego para você e falo assim, Leilen, eu quero viajar sozinha. Como eu planejo? Você faria esse planejamento, Leilen? posso colaborar, sim. Posso. Posso contribuir. Que conselho que você daria para essa mulher? Eu acho que a gente já falou um pouco, né? Essa questão do planejamento financeiro, do planejamento da viagem, do número de dias, porque às vezes a gente vai na ânsia de querer conhecer tudo e não dá. Viajar é muito cansativo. É muito cansativo, porque é tanta coisa diferente para você absorver a arquitetura do lugar, os costumes do lugar. Então, assim,
a pessoa, ela definir, ajudar a pessoa a definir os pontos principais neste momento. O que eu vou fazer neste momento? Vou aqui, vou aqui, vou aqui. Então, o que eu preciso fazer para chegar nesses locais? Se eu tenho que descer em algum país, fazer conexão. É por aí o que a gente já conversou. Você sabe que uma das coisas que me deixaram bastante tranquilas quando eu viajei, você me acompanhou porque você me orientou, eu só vou esclarecer para a nossa audiência. Eu viajei 18 dias pela Europa, eu fui a Portugal, fui a Luxemburgo, a Escócia, fui à Irlanda, voltei para Portugal, peguei um carro, subi de Lisboa até o Porto e voltei para o Brasil. Foi uma doideira em 18 dias. Se você não tivesse me orientado, eu estava mais perdida que o urubu em tiroteio. Mas uma coisa que eu achei muito legal é que eu me lembro que um dia eu estava na Escócia e eu errei a quantidade de dias que eu ia ficar lá. Você lembra disso? Eu coloquei no hostel 3 dias de estadia e, na verdade, eu ia ficar 4. E Aí eu aí? ligo para a Leile desesperada, Leile, eu não sei o que fazer com a minha bagagem. A Leile falou, calma, nessa sua, nessa sua calma, nessa sua segurança, você vira para mim e fala assim, calma, vai na recepção e vê se eles têm um quarto para você ficar mais um dia. Eu, ah, é só isso? Olha que ingenuidade! E foi o que eu fiz, deu certo, né? Óbvio, ficou tudo tranquilo. Mas o que foi importante para mim naquele momento é que eu tinha aqui no Brasil você que estava me orientando, me deu Me porto seguro. segurança. E você É, me acompanhava dia a dia, lembra disso? lembro. Então, eu acho que esse atendimento personalizado que você me deu e que eu tenho certeza que você pode dar para qualquer pessoa que quiser, sei lá, o seu serviço, faz toda a diferença. Porque eu, por exemplo, eu nunca tinha viajado sozinha tanto tempo para países. Você ainda fala inglês, eu não falo necas e tibiripipas, né? E eu lembro que o meu grande problema era a alimentação. Eu só comia aquilo que eu olhava e enxergava o que era. Eu achava que tinha uma pasta chuta lá que eu não sabia o que era, eu não ia comer, porque eu fiquei com medo. E Sim. se me dá um piriri? Isso foi uma orientação sua também. Por isso que eu gosto muito de comer salada. Salada, elas já vêm prontas e super nutritivas, com quinoa, frango, são... Sim, é uma opção. E eu sou bariátrica, né? Eu como muito pouco. E eu fiquei muito triste em alguns países que eu fui, que as porções que eles vendem são enormes. E você não pode dividir. É falta de educação. É um absurdo. Você querer dividir o alimento com alguém, imagina, isso não existe, né? E óbvio que eu não comia tudo e acabava ou comendo sanduíche ou jogava fora, morria de dó. Isso é cultural, né, Leila? É cultural, é cultural. Então, Leila, se alguém quiser falar com você sobre viagem, qual é o seu Instagram? Passa aí. É Leila underline estética. É o meu Leila, e-mail, mas Leila tá, underline underline, estética. estética. Tá bom. Então fica aí a dica, pessoal. Quem está aqui nos ouvindo, nos vendo, se quiser fazer uma viagem programada, e olha, eu tive uma experiência maravilhosa com a lei. Eu assino embaixo. A minha dificuldade, Leilin, sabe qual foi? Saber para onde eu queria ir. Olha só. Quando você Isso, falou assim para mim, o que você quer visitar? Eu falei, sei lá, qualquer lugar. Você falou assim, não.
olha no país que você vai, os pontos turísticos que você vai visitar. É. Então, quando eu cheguei no local, eu já estava muito mais segura, porque eu tinha pesquisado, eu sabia onde eu queria ir. E Uma coisa, instintivamente, eu não iria de jeito nenhum. Instintivamente, eu iria simplesmente deixar para lá. Ah, quando eu chegar no país, eu vejo para onde eu vou. tem muita gente que viaja, não, lá eu vejo hotel, se eu quiser ficar mais dias na cidade, se eu fico. Tem pessoas que fazem esse tipo de viagem, mas eu, ainda mais se for sozinha, é melhor ter um pouco mais de segurança, né, já ter tudo mais ou menos esquematizado para não ter muito o que pensar, porque lá o pensamento tem que estar lá, no local, na vivência daquele momento, não na preocupação do que vai fazer, como vai fazer. Verdade, verdade. Eu achei assim, o planejamento financeiro foi muito importante para mim. A tua orientação no que diz respeito à segurança foi muito importante. Aonde visitar. Eu me lembro que eu cheguei com bastante, com tudo muito pago, então eu sabia onde ir. E eu tenho que confessar que quando eu quis sair da curva, deu ruim. Mas é uma experiência também, você cresceu com isso. Sim, sim, mas foi muito legal. Eu acho que aqui vai um conselho para a mulher que quer viajar. Primeira coisa, vá. Segunda coisa, vá. Terceira coisa, vá. Mas antes de ir, se planeje, tá? A gente tem que saber, principalmente, gente, olha, você estar com você sozinha é uma aula de autoconhecimento. Você Sim. está colocando os seus limites à prova. E o mais bacana é você perceber que você consegue, que você pode. A gente não volta mais igual foi. Não. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. É o conselho, então é. Ah, e uma coisa que você me falou, Leile, lembra da mala? Você Sim. fala assim, leva uma mala pequena porque é você que vai ter que carregar? Sim. Menina, foi o pulo do gato. Porque tem muito aeroporto com escada e você tem que descer escada. Aquele negócio que você vai na esteirinha bonitinho, filha, é Sim. Hollywood. É Hollywood. O que eu desci de escada com a minha mala, eu levei uma única mala e uma mochila, lembra? E o metrô da Europa, ele é muito antigo. Então é tudo escada, não tem elevador, não tem aquelas escadas de aeroporto, não tem isso, é escada mesmo. E aí, se você tá com mochila, a mala de 10 quilos, a mala de 23 ou 32 quilos, ai, gente, você tem que pedir ajuda pro povo para subir. Aí você chega esbaforida lá em cima, não sabe nem que direção que você vai, se é para cima, a rua, se é para baixo. Ou você pega um táxi, né? Porque eu fui de metrô, eu queria conhecer o metrô. E aí a gente vai aprendendo, né? Eu lembro que quando eu comprei minha passagem, você estava comigo. Na verdade, foi você que me orientou toda essa viagem. E aí, você falou assim: vamos comprar uma passagem que não tenha que despachar a mala, porque você vai levar a mala junto com você. Lembra? Sim. Aí eu falei assim: tudo bem, para ir, eu até vou com a mala de mão, mas para voltar, eu vou precisar de três. É muito bom, né, fazer coisa. A É muito bom. passagem de volta, ela tinha bagagem, estava liberado três malas. Então, eu consegui trazer tudo que eu queria, né? Falei, gente do céu. Mas é isso que eu quero deixar claro para as nossas ouvintes. Viajar é possível. Viajar é
sei lá, é uma coisa, É é muito enriquecedor, rica. né? Exatamente, é enriquecedor. E você pode fazer um planejamento para daqui a 2 anos, por que não? E o que você falou, Leilen, de não espera sobrar para guardar? Ó, pede presente de aniversário, dia da mãe, dia do namorado, Natal, pede dinheiro. Se a pessoa Isso tiver uma moeda estrangeira, pode vir, US$ 100, €100, pode fazer. Presente transforma em grana. Poxa, E não outra tem um coisa que presente eu tô, melhor? e outra coisa que eu tô aprendendo agora é o mundo das milhas. Fala um pouco Então, sobre isso. você sabe que você pode acumular milha colocando gasolina? Não, Você pode acumular pontuação com papel higiênico. como assim? Você pode acumular pontos que você transforma em milhas com conta de luz, conta de condomínio. Mas isso é cartão de crédito? Como que funciona? É no cartão de crédito. A gente tem muito medo do cartão de crédito, né? Ele pode ser o vilão ou ele pode ser o nosso algoz ou ele pode ser o nosso instrumento, enquanto nós temos o controle sobre ele. Então, se a gente consegue ter um controle do cartão, a gente pode obter muitos benefícios. E aí, com a pontuação, isso você transforma em milhas, vai acumulando milhas, vai acumulando, até chegar a um ponto, você pega uma promoção, porque vira e mexe tem uma promoção, e você vai para o seu destino, não precisa ser Europa. Tem muita gente que quer ir ver a mãe numa outra cidade, gente que quer ir ver um parente, e viaja pelo Brasil com pontuação de milhas. Olha, Leila, isso aí é interessante, Se porque você vai comprar uma papel higiênico a geladeira, gente compra, né? Conta de luz e gasolina você põe no carro, não tem como fugir. se você precisa comprar uma geladeira, se você precisa comprar um celular novo, se você precisa dar um presente de casamento, você vai fazer de uma determinada forma que você ganhe pontos e que possa transformar isso em milhas. Olha só, minha amiga, Um essa eu não presente que sabia. é aposentado, agora eu estou vivendo assim, tudo pelas milhas. Minha filha tá, eu não aguento mais. Eu falei, não, mas é por aí. Hoje mesmo eu vou Entendi. fazer transferência de pontos para a Latam. E aí você pega uma passagem da Latam, é isso? É, com milhas de volta. Olha só, isso daí dá uma outra live, viu, Leila? Depois a gente vai conversar sobre isso. Não, eu não Gostei. sei muito ainda, estou exercitando. Porque assim, chegou a conta, a gente já paga no débito, né? Já manda, já quer se. Eu me livro logo, né? Das contas. Mas não, você pode jogar no cartão de crédito. E aí, essa pontuação do cartão de crédito, por exemplo, o cartão do Pão de Açúcar. O cartão do Pão de Açúcar, ele gera 1 ponto por real gasto. Caraca! E quantos Esse, pontos a gente precisa para pegar uma passagem, por exemplo? não, esse ponto a gente transfere para uma companhia aérea num determinado momento de uma promoção e você consegue 2 milhas. Entendi. O, o Ourocard, ele, ele dá 1 ponto a cada dólar gasto, que manda para Livelo. Então, é US$ 1, é 1 ponto para cada R$ 5. O cartão do Pão de Açúcar é 1 ponto para cada real. Caramba! Então vale mais a pena ter o cartão trabalhar com o cartão do Pão de Açúcar. Sim, porque você vai
pagar suas coisas, comprar suas coisas com esse cartão e tudo vai virar ponto. Que no momento certo você vai transferir para as companhias aéreas e comprar milhas. Tem muita promoção, por exemplo, Natura, Boticário, Casas Bahia, Camicado, até o AliExpress, você pode comprar coisas lá que vão te gerar ponto. Você compra, a gente tem que comprar, a gente tem que viver. Então vamos comprar de uma forma certa para poder produzir e gerar milhas. E você tem a Reverter para a forma. gente mesmo, né? E o cartão de crédito é só uma pontinha do iceberg. Porque tem muitas outras formas de se conseguir milhas. E você pode também, por exemplo, é, comprar um objeto, você gera milhas, você pode vender essas milhas e ter um cashback. Então, aquele produto, ele já não vai ter aquele valor, ele vai ter custado para você 30 ou 40% a menos. Então, aqui no Brasil se compra iPhone mais barato do que nos Estados Unidos. Mas o iPhone está tão caro, tá? Sei lá, 15 mil, 10 mil, 13 Não, mil. você tem iPhone de 9 mil, tem top de linha, mas é isso. Eu acho que esse mundo das milhas me lembra um pouco o banco imobiliário. Quem tem muito gera mais. Agora, a gente que Sempre, tem né? pouco, vamos gerar dentro da nossa capacidade. Eu já estou feliz da vida porque eu já estou programando a próxima viagem com as milhas. Olha só, e para onde você vai? Você pode falar ou ainda é segredo? Secret of Love. Ok, ok. Depois você conta o resto. Leila, olha, querida, eu quero te agradecer Não, só para eu vou entender. contar uma. Eu vou para Portugal em janeiro comemorar o aniversário da minha filha lá com ela. Ai, que delícia! Ela vai Você ficar sabe que você brava vai pegar comigo um porque eu frio falei. lascado, né? Hã? Você sabe que você vai pegar um frio lascado. Ah, Lisboa não é tanto, né? Não, 18 não. graus. Lisboa não é não. Se você for É, para o norte. Mas que delícia! Olha, olha, não tem nada melhor, né? é. Aniversário em Lisboa, gente. Então, e essa passagem eu consegui porque eu tinha pontuação que eu tinha perdido na Smiles. Sabe quando vence, você não ocupa? Então, eu aproveitei uma promoção, recuperei essas milhas, e o valor que eu paguei nessas milhas foi um valor bem inferior ao valor da passagem que está agora. Olha só, Então, tudo isso está dentro do planejamento financeiro. A gente não está saindo da temática da nossa aula, que é planejamento. certo? Não, lógico. E é bom porque a gente abre os olhos para coisas que a gente nem imagina, porque uma coisa é muito séria nesse país. Nós não temos curso, aula de planejamento financeiro. Os nossos jovens, nós não tivemos, não passamos para os nossos filhos, e raramente você vê pessoas com planejamento financeiro dentro da instituição escolar. Para mim, na minha cabeça, esta era uma matéria que tinha que constar. Tem duas coisas que tinha que ter na escola: empreendedorismo e educação financeira. O empreendedorismo ia fazer com que as pessoas se valorizassem mais nas suas habilidades e Sim, competências. E o planejamento financeiro ia fazer com que as pessoas vissem o mercado de uma forma mais inteligente. Porque assim, né? Quando a gente conhece, a gente pode ser crítico. Eu só posso falar daquilo que eu sei. Se eu não sei, qualquer coisa que fizer tá bom. É o sim. grande nó da questão, não é verdade? E eu me coloco à Leila, disposição, Rose, caso os seus seguidores tenham interesse em conversar sobre algum tema. Se eu não souber, eu vou pesquisar para trazer e a gente pode estar caminhando junto, se fortalecendo.
numa rede de apoio que você chama de Clã 50 mais. clã. Eu costumo usar uma rede de apoio, né? Eu É, acho que a gente tem que estar de mãos dadas, formando uma rede, se sustentando, se autoestimulando, uma estimulando a outra, para que nós possamos prosseguir saudavelmente nesse mundo. é isso mesmo, minha querida. Leile, muito grata por você. Todo mundo que quiser falar com a Leile, gente, Leile underline estética, vai lá no Instagram dela, manda mensagem e olha, aproveita, abusa da Leile, porque ela é de uma competência, ela é calma assim, ela acalma o coração da gente de uma forma absurda. Leile, Tá bom. muito obrigada, querida. Fica com Deus Muito, e boa noite a todos. muito obrigada a todos de estarem conosco.